Olá, eu quero estar aqui durante alguns meses, eu acredito, falando sobre o discipulado, da importância que nós precisamos, ser discipulado. É muito importante porque o discipulado é uma ordem do nosso Senhor Jesus. Então, você que entregou a sua vida para Jesus, você nasceu de novo. Você nasceu na família de Deus. Em João, se você pode então acompanhar, comigo na leitura da palavra. Então, toda vez que eu for falar, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia e acompanhar comigo o texto, que fica no livro de João, é o Novo Testamento. Você vai ver que a Bíblia ela é dividida, pelo Novo Testamento e o Antigo Testamento, tá bom? Então, você pode pegar sua Bíblia, eu sei que você tem, e nós vamos, então, agora estar aprendendo, com Jesus. Então, você pode abrir sua Bíblia, você vai ver, que logo no início aqui da sua Bíblia, você vai ver que está escrito assim, Antigo Testamento, bom? E Novo Testamento. Vamos lá? O Antigo Testamento, Antigo Testamento, tá? E o Novo Testamento, tá bom? Nós vamos iniciar a leitura no Novo Testamento. A Bíblia, ela é dividida por 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Ao total, são 66 livros, que a Bíblia contém. E é uma biblioteca, são vários livros dentro de um livro só. Então, você vai acompanhar comigo a leitura do Novo Testamento, João, capítulo 1. João foi um discípulo, um apóstolo do Senhor Jesus. No capítulo 1, no versículo 12, você pode abrir sua Bíblia, que está escrito assim: Mas a todos, quanto receberam o Senhor Jesus, Deus deu a essa pessoa o poder de se tornar filhos de Deus, tá? Então, note que você se torna filho de Deus, tá bom? Quando você recebe o Senhor Jesus como Salvador, E o texto ainda continua falando assim. Vou ler para você, eu já sei de qual, mas eu preciso que você acompanhe comigo. Ainda continua dizendo assim: aos quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, ele está falando que você nasceu, na família de Deus, que não foi pelo sangue, não foi como nascimento humano, que nós nascemos, temos os nossos pais biológicos, nascemos gerados na barriga de uma mulher. O homem se casa com a mulher, e ali os dois, na relação sexual, eles geram aquela criança. Mas o nascimento da família de Deus não passa pelo homem, pelo nascimento natural. É espiritual. Por isso que ele fala aqui que não nasceu do sangue e nem da vontade da carne, tá? Do homem físico, tá bom? Nem da vontade do varão, ou seja, nem é o homem que desejou aquilo ali. Ele veio pela fé no que Jesus fez por ele naquela cruz, tá? A fé que veio, ao seu coração, a fé também ela vem pelo ouvir a palavra,
e ela é um dom que Deus nos dá, é um presente, né? E mais na frente você vai ver que a sua fé ela pode crescer. Então não é pela vontade humana, porque a Bíblia diz, e mais na frente você também vai entender, que nós éramos inimigos de Deus. Então nenhum homem busca Deus por sua vontade própria, né? Porque o homem, por causa do pecado, se tornou inimigos de Deus. Então não é da vontade, não é da forma física que você nasce na família de Deus, né? Pelo sangue, nem pela vontade humana. É a vontade de Deus que toda pessoa seja salva. E a única maneira que tem de ser salvo é recebendo Jesus e se tornando filhos. Porque antes nós éramos criaturas, tá bom? Eu vou estar lendo para você acompanhar comigo, aí no livro de Marcos, tá? Também, Novo Testamento, capítulo 16, tá bom? No versículo, diz assim, cadê? 15, né? Acho que é o 15. Ele diz assim, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, antes de receber Jesus e nos tornarmos filhos, éramos criatura de Deus. Por isso que ele fala, vai e pregue o evangelho para as criaturas, para que as criaturas, crendo, né, possa receber Jesus e se tornar filhos. Então nós vamos nascer na família de Deus espiritualmente, tá bom? E aí, quando essa pessoa recebe Jesus, a Bíblia diz agora que essa pessoa precisa ser discipulada, tá? Eu vou dizer para você o que é ser discipulado. Nós vamos abrir a Bíblia agora no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, tá bom? Mateus, capítulo 28, diz assim a palavra do Senhor, versículo 19 e 20. Fala assim, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, nessa palavra aqui, ó, ensinai, no versículo 19, é fazer discípulos. O que é um discípulo? O discípulo é aquele que aprende com o mestre. Ele aprende com o mestre para fazer o que o mestre fez, né? Ele fala, ele imita o mestre. Ele fala como o mestre fala, ele aprende com o mestre, né? E ele se torna igual ao seu mestre e faz o que o mestre ensinou. Então, esse é um discípulo de alguém. Então, o discípulo aqui de Jesus, né, vai ser aquela pessoa que entregou a sua vida para Jesus, como eu sou uma discípula de Jesus. Eu também entreguei a minha vida para Jesus. E aí, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nos tornamos um discípulo dele. Aí ele diz que agora eu tenho que aprender, né, com ele e ensinar as pessoas a também aprender com ele, ensinando as pessoas a guardar tudo que Jesus, ele falou, para que aquela pessoa também se torne um discípulo de Jesus. Então, a gente chama isso de discipulado. Eu vou discipular você, né? E você vai se tornar um discípulo meu? Não, um discípulo de Jesus. Porque eu vou ensinar você como aqui ele está falando para os discípulos, lembra?
porque aqui Jesus já havia ressuscitado, né? E ele ia para o céu. E aqui os discípulos, os primeiros discípulos, né? Pedro, Tiago, João, eles e os outros, que eram 12, depois você sabe que Judas traiu Jesus, e agora, né, Jesus, ele vai continuar a sua missão através dos discípulos, porque Jesus subiu aos céus e ele deixou a ordenança de ensinar, que os discípulos agora teriam que aprenderam com Jesus, ficaram 3 anos aprendendo com Jesus, agora eles deveriam ensinar as pessoas que iam nascer na família de Deus a também guardar tudo o que Jesus falou, para que essas pessoas também se tornassem discípulos de Jesus, não discípulo de João, nem de Pedro, né? Nem de Tiago, nem da Graça, mas discípulo de Jesus. Então, esse é o propósito, esse é o objetivo do discipulado, ensinar você a guardar o que Jesus falou que a gente tem que ensinar, a guardar tudo o que Jesus falou. E Jesus falou através de quê? Através da sua palavra. Então, na próxima aula, eu vou estar mostrando para você que Jesus é a palavra. Nós vamos aprender, né, com Jesus a guardar o que ele falou através da palavra, tá bom? Você já pode até ter de dever de casa no livro de João, que é o Novo Testamento, no capítulo 5, que ele diz assim: examinai a palavra, porque é a palavra, qual é a palavra? É a palavra de Deus, é a Bíblia, né? Diz assim, ó, examinai, no versículo 39 do capítulo 5 de João, Novo Testamento. Examinai as escrituras, porque são elas que cuidais ter nelas, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, eu vou estar na próxima aula falando para você, né, como Jesus e a palavra é um só. E quando você quer conhecer Jesus, você vai aprender com ele o que ele deixou escrito em sua palavra. Que Deus te abençoe, tá bom? Até a próxima aula.